Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza, com Interação Matemática. Hoje vou dar uma dica como resolver questões que envolvem a regra de 3 composta, certo? A primeira dica é você ler bem o enunciado. Essa questão aqui, por exemplo, diz o seguinte: em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Aí vem uma questão: se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução de 6 horas por dia? Quando você resolve questões que envolvem regra de 3 composta, você tem que tomar cuidado não é apenas com os valores numéricos aqui, e sim com as grandezas. Olha só, a primeira grandeza que você tem, número de homens. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma tabela, você vai colocar aqui, ó, número de homens representado dessa maneira, certo? A outra grandeza que você tem no enunciado é dias, 6 dias. Então você tem o número de homens, você tem dias, certo? E a outra grandeza que você tem são horas diárias, ou seja, horas por dia. Então a gente vai colocar assim, ó, H/D, significa horas por dia, certo? Agora você vai colocar em uma linha apenas o começo do enunciado com os valores. Olha só, em uma obra, 10 homens. Aí você vai colocando os valores numéricos agora. Você tem número de homens, 10 homens, né? Trabalha em 6 dias. Aí você coloca bem assim, ó, concluíram um dos trabalhos, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, tá? Trabalhando 8 horas diárias, 8 horas por dia. Então você vai colocar aqui 8. Pronto, até aqui tudo bem. Depois você vem a questão e diz assim, ó, se apenas 5 homens, aí você coloca uma outra linha. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com a execução de 6 horas diárias? Então, horas diárias é outro valor numérico. São apenas 6. Então, você tem 6 aqui, ó. Bem, a questão pede quantos dias. Então é uma incógnita. Você vai colocar uma letra para representar no começo aqui. Então vai ser a letra X, certo? Preencheu tudo direitinho. Agora sim, quando você resolve essas questões, depois de colocar os valores numéricos, você tem que ir para as grandezas e fazer a comparação entre grandezas, se são direta ou inversamente proporcional. Você tem que estudar assim, ó, número de homens, 10. A leitura inicial fica assim, ó, eram 10 homens, passaram a ser somente 5. Aí você começa a perceber que diminuiu a quantidade de homens, certo? 6 dias, em quantos dias? Eram 8 horas diárias, passaram a ser somente 6. Certo? Então vamos comparar as grandezas, mas olha, você sempre compara as grandezas, para você não se atrapalhar, você sempre compara com a grandeza que está incógnita. Sempre você vai usar para comparar a grandeza que está incógnita, fazendo assim, ó, eram 10 homens, passou a ser somente 5, certo? 6 dias, quantos dias agora? Então você percebe, se você tem uma obra, 10 homens trabalhando, se você diminuir a quantidade de homens trabalhando, você vai precisar de mais dias para executar a obra. Então você começa assim, ó, você sempre coloca uma seta ou uma flecha na direção da incógnita, certo? Não significa dizer que essa seta aqui significa que vai diminuir a quantidade de dias, não. Você não está mais agora na questão numérica, e sim nas grandezas. Você sempre coloca uma flecha na direção do X, da incógnita, e compara agora as grandezas. Veja,
Eram 10 homens, diminuiu para 5. Então vou precisar de mais dias para executar a obra. Olha, diminuiu a quantidade de homens, vai aumentar a quantidade de dias. As grandezas são inversas. Como você colocou essa seta aqui nessa direção e as grandezas são inversas, você vai colocar uma seta inversamente a essa outra aqui, ó. Pronto, certo? Lembrando, essa seta não compara valores numéricos, ela compara grandezas. Diminuiu a quantidade de homens, aumenta a quantidade de dias. Não quer dizer que a seta significa que está para baixo vai diminuir, e nessa aqui que está para cima que vai aumentar. É apenas uma comparação de grandezas. Falta eu comparar agora a grandeza horas por dia. E eu sempre comparo com a grandeza que está a minha incógnita X aí. Então eu esqueço o número de homens aqui e vou comparar as duas. Veja, trabalhando 8 horas diárias durante 6 dias, certa quantidade, olha a leitura, certas quantidades de homens, você tem, mas você vai usar agora a palavra certas quantidades de homens. Trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias, certas quantidades de homens executaram uma obra. É isso? Agora, se você eram 8 horas, diminuiu para 6, você logicamente vai precisar de mais dias. Eram 8, diminuiu para 6, então vou precisar de mais dias. Olha só, como diminuiu a quantidade de horas diárias, vai aumentar a quantidade de dias. Eu estou comparando as grandezas. Como essa aqui já tem uma seta indicando se que ela é direta ou inversa, que você vai comparar agora, como as grandezas são inversamente, a outra flecha vai ficar ao inverso que está na grandeza dias, certo? Então, para você começar a resolver questões de regra de peso composta, você tem que saber comparar grandezas. Agora, para matemática, você faz o seguinte, olha. Você coloca um traço bem aqui, certo? Que é uma fração. Outro traço aqui. E um outro traço dessa maneira. Certo? Agora você vai inverter. Vai ter que deixar todas na mesma direção. Ou você inverte o número de homens para ficar na mesma direção da seta do número de dias. E vai inverter também horas por dia para ficar na mesma seta, na mesma direção da grandeza dias. Ou você basta inverter somente dias, que já vai ficar na mesma direção as setas, certo? Vamos inverter somente essa aqui, vai ficar assim, ó. 10 sobre 5. Vou inverter aqui, agora vai ficar x sobre 6. Mas veja que a seta aqui, ó, tá para cima. Como eu vou inverter, a seta agora vai passar a ser para cima também, ó. E a outra grandeza é 8 sobre 6. E como a seta já está para cima, permanece na mesma direção aqui das demais. Olha só. Pronto. Tinha no começo grandezas inversamente proporcionais, certo? Só que agora são todas diretamente proporcionais agora, porque você já fez a inversão aqui, ó. Como é que você resolve o cálculo matemático? Você sempre vai pegar essa fração aqui que está com a incógnita e colocar em primeiro membro aqui, ó. X sobre 6 sempre vai fazer isso. Vai pegar a primeira razão aqui que está com a incógnita e vou colocar no primeiro membro. Se eu digo que eu coloco no primeiro membro, logo após você vir com o sinal de igualdade. Pronto. E as outras duas você faz a multiplicação. 10 sobre 5 vezes, lembrando que é sempre multiplicação, 8 sobre 6. Agora você resolve. Como no primeiro membro você não tem nenhum cálculo para você fazer, você repete aqui, ó. X sobre 6 é igual, certo? Multiplicação de frações.
numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Ficando da seguinte maneira, ó, vai ficar 10 vezes 8, você vai ter 80, e 5 vezes 6, você vai ter 30, certo? Aí quando você tem um domínio aqui das frações, você pode cancelar aqui esse zero com esse daqui, certo? Que é a mesma coisa que dividir numerador e denominador por 10, você pode fazer isso, ficando somente assim, ó, trazer para cá, ficando somente x sobre 6 é igual a 8 sobre 3, certo? Aí você aplica lá a regrinha, a propriedade fundamental das proporções, que é meio pelos extremos, fica da seguinte maneira: o 6 que está dividindo passa multiplicando, e o 3 que está dividindo vai passar multiplicando. Só que depois esse 3 vai voltar, não é isso? Porque eu quero encontrar o valor de x apenas. Então eu já vou deixar esse 3 aqui, vai ficar assim, ó: x é igual a 6, que vai multiplicar o 8, 6 vezes 8, dividido para 3. X é igual a 6 vezes 8 é 48, dividido para 3. Logo, você tem 48 dividido para 3, isso é igual a 16. Então, é isso. Agora, de acordo com o enunciado, você tem que, se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias, certo, levarão para o mesmo trabalho ser concluído, com a execução de 6 horas por dia. Então você vai levar 16 dias. Essa daí que é a resposta, um passo a passo para você resolver, entender que essa seta não significa que vai diminuir ou vai aumentar o valor. É apenas uma maneira de você comparar as grandezas para verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Como eu tenho aqui grandezas inversas, eu tenho que colocar de uma maneira que fiquem todas diretas, invertendo as frações. Aí a parte matemática você consegue resolver. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, comente e pode mandar suas questões, tá pessoal? Até a próxima aula.